Olá, eu sou Marcos Oliveira, do canal Santifica-os na Verdade. Quero falar hoje com você sobre justificação. Pois é, muitas pessoas têm ido ministrar em algumas igrejas. Esse, inclusive, é o tema do meu primeiro livro. E é com tristeza que eu digo que as pessoas não sabem o que significa justificação. Não sabem. E detalhe, isso é a cereja do bolo. É um tema relevante e central às Sagradas Escrituras. Deixa eu ler um texto aqui para você. Romanos 8,30. Diz assim: E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está falando da salvação. Agora veja. Repara que a salvação, do início ao fim, ela começa no céu e termina no céu. E aos que predestinou, ele predestinou lá na eternidade passada, se é que eu posso dizer assim, para nosso entendimento, né? A esses que predestinou lá na eternidade passada, também chamou. O chamado de Deus. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Tudo no passado. Agora veja, você vai dizer, não, glorificado eu não fui ainda, não aconteceu o arrebatamento, é verdade. Mas na mente de Deus, como Deus não é preso a tempo e espaço, e nós sim, na mente dele, por assim dizer, ele não tem mente, mas para o nosso entendimento, na mente de Deus, o povo de Deus já está no céu. Veja, aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou também justificou, e a estes que justificou também glorificou. É um grupo. É o mesmo grupo que foi predestinado, foi chamado, foi justificado e foi glorificado. Eu ouvi uma pessoa falando essa semana para mim, aos que predestinou aqueles lá do tempo do Antigo Testamento. Não. Ele predestinou, chamou, justificou e glorificou um grupo lá do passado, um grupo do nosso presente e no futuro, pessoas que ainda vão nascer. São pessoas que foram salvas, foram escolhidas por Deus. E um dado... mas tem pessoas que ainda não se converteram. Se Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou essas pessoas, essa pessoa, num dado momento da vida dela, que chamamos de tempo, ela vai ouvir a voz de Deus. O tampão dos ouvidos serão tirados, a venda dos olhos serão tiradas. E essa pessoa, já regenerada por Deus, vai ser gerado fé, vai ser concedida fé no coração dela. E ela vai crer em Cristo. O que fica muito difícil de se entender, algumas pessoas, ao meu ver, equivocadamente interpretam isso, é que a fé vem de mim. E a fé não vem de mim. A fé é concedida. Efésios 2:1, vocês eram mortos, ele vos deu vida, sendo vós mortos em delitos e pecados. Ele vos deu vida. Olha a regeneração aí. Quando eu era morto espiritualmente. Então, ele me deu vida. Ele me regenerou, infundiu graça em mim, me deu vida e eu criei. E eu prossigo firme em Cristo. Isso é santificação. A salvação é um ato soberano de Deus. A salvação é monergista. Você não coopera com a sua salvação. Senão a salvação seria meritória. E ela não é mérito meu nem seu. Ela é mérito de Cristo. Foi concedida por Ele. Agora veja. Os que predestinou, a estes chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou, estes também glorificou. Tudo concedido por Deus. Tudo concedido por Deus.
Por isso, monergista. Mono, energia. Um só trabalho. A salvação, como muitos falam equivocadamente, dizem que a salvação é sinergista. Não é. Se você quer um consolo, a única participação sua na salvação é com os seus pecados que a geraram. E eu também, tá certo? Eu vou ler alguns textos aqui. Olha, a justificação é um tema central. Se você não entendeu o que é justificação ainda, você ainda não compreendeu a Sagrada Escritura. 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Cristo, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, o pecado nos separou de Deus. A ira de Deus estava sobre nós. Éramos filhos da ira. O salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Cristo fez? A justiça de Cristo foi imputada em mim, em você. Na palavra original no grego ali, imputar é literalmente colocar na conta. Cristo colocou a justiça dele na nossa conta. A justiça dele foi colocada em nós para que fôssemos feitos justiça de Deus. Nós éramos mortos, irreconciliáveis por nós mesmos. Ele nos justificou como? Imputando, colocando na nossa conta a justiça do Filho dele, o Filho de Deus, Jesus. Por isso, nós somos justificados. Porque se não fôssemos justificados, morreríamos eternamente. A ira de Deus foi satisfeita por Cristo. A justiça de Deus, a qual nós éramos devedores, foi satisfeita por Cristo. Agora preste atenção. Vou ler outro texto aqui que vai dizer que essa justiça de Cristo passou para a gente, mas ele continuou sendo justo. Senão ele não poderia ter morrido. O justo morreu no lugar dos injustos e os justificou. Romanos 3, 24 a 26 diz assim. Esse é um dos textos ditos pelos teólogos que mais evidenciam a doutrina da justificação. Veja lá. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente, justificado pela graça, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação por meio da fé, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, a justiça de Deus em Cristo, no tempo presente, para que Ele mesmo, Cristo, ser justo, Ele é a justiça, e justificador daquele, sou eu, que tem fé em Jesus. Então veja, a justiça de Cristo, que é totalmente justo, não pecou, por isso ele pôde morrer no nosso lugar, porque ele não teve pecado. Se ele fosse pecador, ele não poderia me justificar. Agora, por que um homem? Porque Jesus é homem, 100% Deus, porque tinha que ser da mesma natureza de nós humanos para nos substituir. Só que um homem ideal, não apenas um homem real. Eu e você somos homens reais, mas não somos ideais. Eu explico. Ideal, sem pecado. Homem real, da mesma natureza humana. Ou seja, Jesus é semelhante a nós, mas não igual, porque ele é homem real como nós, mas ideal como nós não somos. Porque
porque ele nunca pecou. Senão ele não poderia nos justificar. Certo? Então entenda, a justiça do justo foi imputada no injusto, nos injustos, para que a ira de Deus fosse satisfeita, a justiça de Deus. Que justiça era essa? O salário do pecado. O que é isso? A morte. Eu tinha que morrer. Só que Cristo morreu no meu lugar para me justificar. Então a justiça de Deus foi imputada, foi colocada na minha conta. Tá certo? Por isso que vai dizer aqui em Romanos 8. Agora, nenhuma condenação. 8:1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O 8:33 vai dizer assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu fui justificado. Você foi justificado. Você não pode morrer. Você não morre mais. Você tem a vida eterna. Quem crê em mim não entrará em condenação, mas já passou. Tem a vida eterna, não entrará em condenação, já passou da morte para a vida. Tá certo? Essa é a doutrina da justificação tão rebatida, tão mal entendida. Muitas pessoas nem sabem o que significa. Esse é o tema do meu livro. Peço que vocês orem por mim aí. E se você gostou, se inscreve aí no canal, comenta, dá um like, critica, se não gostou também, tá bom? Um abraço.